Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês 5 dicas para você que quer começar a ler inglês e espero que vocês gostem do vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria muito ter trazido aqui pro canal antes, porque é um vídeo que eu gostaria muito de ter assistido antes dessa minha jornada de começar a ler livros em inglês. Se eu tivesse algumas dicas, que no caso são as dicas que eu vou apresentar aqui pra vocês agora, teria facilitado muito mesmo esse meu processo de começar a ler livros em inglês. Lembrando que se você é novo por aqui, se você caiu aqui no canal de paraquedas, e você poder estar curtindo o vídeo, se inscrever no canal, isso me ajuda muito mesmo a crescer aqui na plataforma do YouTube. E se vocês quiserem me ajudar muito mesmo, sem estar gastando nada. Qualquer compra que vocês forem fazer na Amazon, tiver usando o meu link nas descrições do vídeo aí embaixo, me ajuda muito mesmo. Então qualquer coisa que vocês forem comprar, seja um livro, seja uma poltrona, seja um puff, um headset, uma lâmpada, uma colher, qualquer coisa mesmo, estiver usando o meu link, me ajuda muito mesmo. Então por favor, usa meu link. Sem lembrar muito então, vamos logo para esse vídeo. Bom, antes de falar aqui pra vocês a primeira dica, eu só queria falar pra vocês que eu não sou uma pessoa fluente na língua inglesa, eu não tenho meu inglês perfeito e mesmo assim eu consigo ler livros em inglês normalmente, consigo entender a história, consigo aproveitar a história, bem tranquilo mesmo. E eu queria passar essa segurança pra vocês que mesmo se vocês não souberem 100% da língua inglesa, vocês também vão conseguir ler algum livro em inglês, não precisa realmente saber tudo, saber todas as palavras, tudo certinho. Vocês vão conseguir sim ler um livro em inglês, tendo assim um inglês meio que intermediário ali para avançado, você já consegue aproveitar uma história. Emendando um pouco nesse argumento que eu acabei de passar para vocês, de que vocês não precisam entender 100% da língua inglesa para vocês pegar um livro e ler em inglês, essa primeira dica que eu dou é se você tem assim um pouco de receio, se você vai conseguir ou não ler um livro em inglês, o que eu peço para vocês fazerem é assistir uma série em inglês, pode ser um sitcom, pode ser uma série que você gosta muito, pode ser qualquer série mesmo, ou até filme, com a legenda em inglês. Se vocês conseguirem entender o contexto do episódio, o contexto do filme, não precisa entender tudo, não precisa entender palavra por palavra o que está dizendo, não precisa entender toda uma frase, você só precisa entender o conceito dessa frase, o conceito do que está acontecendo, o conceito do que aquele diálogo está querendo levar. Isso é muito importante, porque com o livro é basicamente a mesma coisa. Você não precisa entender tudo que está falando no livro, você não precisa entender todas as palavras que tem em um parágrafo. Você precisa entender basicamente o contexto desse parágrafo. Então, se você consegue assistir uma série em inglês com legenda inglesa, você também vai conseguir ler um livro em inglês normalmente. Porque, sendo bem sincero, quando você termina de ler um livro, pode ser em português, pode ser em qualquer língua que for, você não vai lembrar todas as palavras que está falando nesse livro, não vai lembrar todos os diálogos, todas as frases. Você vai lembrar de um contexto geral do que aquela história te passou, principalmente os sentimentos que você teve conforme você foi lendo o livro. Se você pegar um livro que você leu um ano atrás, eu tenho certeza que você não lembra quase 99% do que foi dito nesse livro, das frases e do que está escrito. Você só lembra do sentimento que você teve conforme você foi tendo essa leitura. Você não precisa saber a tradução de 100% de todas as palavras que tem em uma frase. Você precisa, no final de tudo, entender o que o autor quis passar para você nessa parte do livro. A segunda dica já é uma dica mais de pessoa para pessoa, mas eu acho que é bem importante eu falar ela, porque eu tenho certeza que se vocês forem, assim, minimamente igual ao jeito que eu sou, vocês vão sentir que isso vai fazer toda a diferença na sua leitura. Que no caso é os primeiros livros que vocês forem pegar para ler inglês, vocês pegarem livros mais pequenos, livros menores, livros que têm uma diagramação muito simples e que tem um diálogo também muito mais simples. Mas o mais importante é vocês pegarem um livro pequeno, com capítulos pequenos e uma diagramação boa, porque isso vai ser um diferencial, porque vocês vão ver que vocês estão conseguindo ler uma página, vocês estão passando a página, vocês estão terminando um capítulo, começando um capítulo novo, vocês vão ver que a leitura tá rolando, tá indo em frente, tá seguindo, tá conseguindo chegar em algum ponto, sabe? Vocês estão empacados durante uma semana inteira em, sei lá, 50 páginas do livro. Vocês conseguiram avançar 100 páginas durante 5 dias de leitura. Isso é um diferencial, sabe? Você saber que você tá conseguindo ler, você saber que você tá conseguindo passar as páginas e você não ficar muito tempo parado em um livro e a leitura ficar enrolando e se você ficar desgastando na leitura. É muito importante isso, pelo menos pra mim isso é muito importante dos primeiros livros que eu li, porque quando você termina o primeiro livro, você já parece que você tirou uma barreira de você, sabe? Parece que você adquiriu uma conquista muito importante e assim, um marco. Foi assim que eu senti quando eu terminei o meu primeiro livro em inglês. E eu sabendo que eu não demorei tanto assim, tanto quanto eu imaginava que eu ia demorar para ler um livro em inglês, isso só me motivou mais a pegar outros livros para dar mais chance para livros de outra língua. Isso me motivou muito. Uma dica de leitura que eu dou para vocês, que foi a minha primeira leitura, que é o livro The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness. Esse livro aqui, ele é muito sossegado para ler, eu super recomendo ele para ser sua primeira leitura. A linguagem é muito tranquila e a diagramação é muito grande.
isso daqui é perfeito. As margens desse livro é gigante, os capítulos são pequenos, tem vários diálogos. Isso daqui é uma mina de ouro para você se você está começando a ler inglês, porque é muito fácil de ler, bem tranquilo e você consegue terminar ele bem rapidamente. E isso acaba te motivando muito. A terceira dica que eu tenho aqui para vocês é, antes de vocês sempre pegarem um livro para comprar, para ler, é vocês pegarem a amostra grátis dele que tem na Amazon e lerem pelo menos essa amostra para vocês saberem se é uma linguagem mais fácil, se é uma linguagem que você vai conseguir ler tranquilamente ou não. Eu tenho certeza que muita gente não sabe disso, mas a Amazon tem esse recurso onde você consegue pegar todos os e-books. Se eu não me engano é todos, eu nunca vi nenhum que não dá pra fazer isso, e ler o primeiro capítulo desse e-book, tanto em português quanto em inglês. No caso, se você for comprar um livro em inglês, você tiver na dúvida se você vai conseguir ler esse livro ou não, é uma ideia bem legal você fazer isso, você pegar esse primeiro capítulo, ler ele inteiro e assim você saber se você vai ou não conseguir ler o livro inteiro, porque o linguajar dele é mais fácil ou é mais difícil, é um linguajar mais avançado, é mais básico. E se você não sabe como fazer isso, de pegar essa amostra grátis da Amazon, eu vou deixar agora aqui um vídeo meio que explicando como que faz todo esse processo, que é bem simples e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Bom, primeiramente vocês vão precisar acessar a Amazon, de preferência usando o meu link, tá nas descrições do vídeo. Depois você escolhe o livro que você quer, qualquer livro que tenha na Amazon e que tenha o e-book dele, você pega ele, seleciona ele em e-book mesmo, olha se está marcada a opção de Kindle e clica na capa ali dele. Apenas isso, depois você espera só um pouquinho que abre o primeiro capítulo do livro. Bem fácil, bem simples. Você já consegue ter uma boa noção de como vai ser o linguajar desse livro, se você vai conseguir entender ou não. É importante ressaltar também que você consegue exportar esse capítulo para o seu Kindle e ler esse primeiro capítulo no Kindle seu, ou então baixar mesmo ele e ler no computador. Bom, a quarta dica, meio que emendando aí com essa terceira dica, é se você tem a possibilidade de ler um livro em inglês no Kindle, eu super recomendo você ler esse livro no Kindle, porque o Kindle tem um recurso que é muito bom mesmo, eu amo esse recurso para ler inglês, que eu vou mostrar aquele aqui para vocês, que é um recurso de dicas de vocabulário. Você consegue pegar qualquer livro em inglês que tiver essas dicas disponíveis e basicamente eles vão dar algumas dicas de algumas palavras do que pode significar aquelas palavras. Aqui como exemplo tem um livro The Soulmate Equation, que eu li aqui nessa edição, eu li no caso ele no Kindle, e aqui eu tenho as dicas de vocabulário ativadas, e nas dicas de vocabulário, por exemplo, aqui tem uma palavra que é remiss, e em cima tem basicamente uma explicação de o que essa palavra significa. Isso é muito interessante para você, se você for pegar para ler um livro em inglês, porque tem várias palavras ali no meio que é bem difícil, e essa dica aqui simplesmente mostra o que significa essa palavra. Para ativar essa dica de vocabulário é muito fácil, basta você clicar aqui no AA do Kindle, daí você vem em mais e você desce essa barra aqui até o final e vai ter aqui a opção dicas de vocabulário. Quando você clica nela, você vai poder ativar ou não. Você pode até selecionar um idioma, que no caso tem inglês e em chinês. E além do mais, você pode escolher aqui, quando clica aqui embaixo no dicas de vocabulário, a quantidade de dicas que você quer que mostre para vocês. Tem no caso mais dicas, que vai mostrar muitas dicas de várias palavras diferentes, ou menos dicas, que vai diminuir muito as dicas que mostra aqui durante o e-book inteiro. Isso é bem interessante, eu gosto muito desse recurso do Kindle, e para mim o Kindle é um facilitador muito grande para você. Se você quer começar a ler livros em inglês, o Kindle é perfeito, porque ele ajuda muito, muito mesmo em todo esse processo de leitura. Ainda sobre o Kindle, a quinta dica aqui que eu vim trazer para vocês também é do Kindle. É uma dica que eu sei que muita gente sabe, mas eu também sei que muita gente não sabe. E é quando você for ler um livro em inglês no Kindle, tem uma opção que é perfeita também, que no caso é você segurar uma palavra que você não sabe, por exemplo aqui indeed, você segura ela e aí vai mostrar a tradução dela no dicionário, ou então você pode simplesmente ver a tradução dela no português mesmo. Você só precisa selecionar aqui em português, né? No meu caso está em inglês, não sei porquê, mas em português. Daí ele mostra a tradução, então você não precisa, sei lá, procurar no Translate do Google, porque o próprio Kindle já tem essa tradução. Isso é muito bom, porque, por exemplo, mesmo que você não encontre uma palavra usando dicas de vocabulário, ou então se você não quiser usar essa dica de vocabulário, quando você se deparar com uma palavra que você não sabe o significado, e é uma palavra muito importante ali no contexto de uma frase, você só precisa segurar essa palavra que você vai ter a tradução ali dela do português, do inglês pro português, ou então você vai ter o significado dessa palavra no dicionário. E isso também facilita muito na leitura, isso facilita muito na hora que você vai começar a ler livros em inglês. Bom, o vídeo foi esse, foi um vídeo bem curto, mas foi um vídeo que eu acho bem interessante trazer aqui pra vocês, porque é um vídeo que eu gostaria muito de ter tido quando eu comecei a ler livros em inglês. Bom, é isso então. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima.